Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar hoje a quarta-feira da Semana Santa. E a liturgia nos traz a reflexão do cântico terceiro do servo sofredor. E a figura do servo sofredor é apresentado como aquele que tem a língua adestrada para anunciar como profeta o reino de Deus, principalmente aqueles que estão angustiados no pecado e nas trevas. E o Senhor faz um convite para que o servo, com a língua adestrada, anuncie a sua palavra para ser conforto aos corações oprimidos, deprimidos. E para que o servo possa cumprir bem a sua missão e anunciar essa palavra, ele tem que estar com o ouvido aberto às palavras que o Senhor quer colocar em seu coração para que ele possa anunciar. Por isso vai dizer o cântico que o Senhor excita o ouvido do servo cada dia. E se ele diz que excita o ouvido do servo cada dia, isso ele consegue na oração diária, na intimidade com Deus. Por isso, todos os dias precisamos ouvir o que Deus tem como missão para nós naquele determinado dia. E entendamos assim que o cristão não pode deixar de rezar nenhum dia, porque cada dia Deus renova em nossos corações o nosso desejo de proclamar a sua palavra, de ouvir a sua palavra, para vencermos assim as tribulações e as provocações do mundo que o inimigo lança contra aquele que quer ser um servo obediente à vontade, à palavra de Deus. E aí nós entendamos aquilo que diz a leitura, que o servo permaneceu firme diante de bofetões e cusparadas. O seu rosto desfigurado e fez com que ele pudesse assim testemunhar profundamente com a sua própria vida a sua missão de salvar toda a humanidade. A figura do Cristo ferido, machucado, é a figura do cristão que se propõe a servir com bastante abertura de coração e alegria, embora todas as dores e tribulações, o reino de Deus. E, por outro lado, somos tentados pelo mundo a trairmos Jesus, porque o mundo coloca aquilo que apresenta como sendo mais atrativo do que as coisas do reino de Deus. E somos chamados a não fazermos como Judas, que deixou-se seduzir pelos atrativos deste mundo, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus anuncia essa traição de Judas, dizendo: olha, um de vós há de me trair. E esse anúncio de Jesus leva a uma inquietação na comunidade, leva a questionamentos na comunidade, porque ninguém sabe quem seria o traidor. Jesus anuncia: aquele que põe a mão no prato, aquele que eu der o pão embebido, esse será o traidor. Depois que Jesus anuncia isso, Judas, ele come o pão e sai. O evangelho anuncia que era noite, o momento das trevas, onde o inimigo estava agindo para frustrar o plano de Deus diante da proposta missionária de Jesus de salvar a toda a humanidade, cumprindo assim, obedecendo o plano de Deus, que é nos dar
novamente a alegria da vida. Mas só que o inimigo que usou Judas não sabia que o projeto de Deus passava pela morte do homem, mas também passava pela ressurreição do homem, onde ele recobraria novamente a vida outrora perdida no paraíso. Então, toda a caminhada, desde o momento que Adão e Eva caiu no pecado, passando pelos patriarcas, passando pelos juízes, passando pelos profetas, passando pelo anúncio de João Batista e do anúncio de Maria, como aquela que traria o Salvador ao mundo, com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, tudo se cumpre plenamente no mistério que Deus havia anunciado como um projeto de salvação para os homens, para toda a humanidade. E nós entramos nesse projeto de maneira mais íntima, nessa Semana Santa, com muita confiança que o Reino de Deus já chegou para nós. Estamos assim celebrando a alegria do nosso retorno ao Pai, retorno ao paraíso, retorno à graça divina. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.